Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom ter a gente de volta aqui, é um prazerzão estar aqui de novo. É um prazer a gente estar tendo essa conversa mais uma vez. Esse é o nosso segundo vídeo. Lembrando que se você não assistiu o primeiro vídeo lá da nossa reestreia aqui no canal, convido você a acessar os shorts desse Instagram do meu canal e assistir lá o vídeo. Galera, hoje o vídeo ele é um tema muito peculiar, é um tema muito, por assim dizer, íntimo meu, e eu gostaria de ter essa conversa com você, a gente falar sobre como eu conheci Jesus. Esse é um testemunho meu, é um testemunho particular meu, tenho certeza que você tem o seu testemunho de como você conheceu Jesus, e se você ainda não conheceu a Cristo, essa é uma oportunidade de você conhecê-lo, de você sentir a presença dele, de você poder tocá-lo, e essa é uma oportunidade de você ser apresentado, de você estar junto com Cristo. Então, galera, vamos lá. A minha vida, a minha história com Jesus, ela começou desde pequeno, desde criança, desde recém-nascido. Eu sempre cresci na igreja, né? O que a gente chama de criança no lar cristão, né? Eu sempre cresci no lar cristão. Para falar a verdade, desde do ventre da minha mãe, eu sempre cresci na igreja. Inclusive, eu estou na mesma igreja, hoje eu congrego na mesma igreja da qual os meus pais se casaram, da qual eu nasci, e já fazem 25 anos que eu congrego na mesma igreja. E, para ser bem sincero, esse testemunho, ele é muito íntimo, muito peculiar, por duas razões. A primeira, eu fui uma criança, fui um adolescente, hoje eu sou um jovem que cresceu na igreja. Me batizei cedo, me batizei por volta dos 14 anos de idade, mas algo que eu vou compartilhar com vocês agora, que é muito interessante, que eu acho que nós poderíamos conversar sobre, é de que mesmo eu me batizando aos 14 anos, eu tive o meu primeiro encontro com Jesus apenas aos 18 anos. Por que eu falo isso? Mesmo eu sendo batizado na igreja, mesmo eu estando dentro da igreja, muitas vezes eu estive fora, o meu espírito estava fora da igreja. Por diversas vezes, anos, dias, meses, eu não me sentia fazendo parte do reino de Jesus. Eu não me sentia participando ativamente em espírito, não somente em corpo, mas em espírito. Domingo após domingo, semana após semana, projetos atrás de projetos, ministérios atrás de ministérios, eu participava, mas faltava algo, faltava eu sentir algo, faltava eu sentir aquela presença de Jesus. E aos 18 anos eu gostaria de contar esse testemunho para você. Aos 18 anos eu participei de um acampamento junto com os meus amigos e a minha igreja, junto com outras igrejas aqui da minha denominação regional aqui de Campinas. E nós fomos para uma chácara e nesse fim de semana eu tive o meu encontro com Jesus. Foi um momento muito impactante. Eu estava tocando uma canção e nessa canção Jesus falou muito comigo. Naquele período eu estava muito perdido na escola, perdido no meu trabalho, eu já trabalhava, estava perdido na igreja, eu não me sentia fazendo parte, eu era literalmente um adolescente totalmente perdido dentro da igreja, mas sem sentir a presença de Cristo. Mas naquele dia, naquele fim de semana, eu me lembro até hoje, eu fui abraçado pela presença do Espírito Santo, eu fui abraçado por Jesus. E desde então, desde os meus 18 anos, eu caminho com Cristo todos os dias. Venho caminhando e sentindo a presença dele todos os dias. E para mim isso é o mais gratificante, de poder sentir a presença de Jesus, poder tê-lo aqui todos os dias, desde o meu acordar até o meu adormecer, até o momento onde eu vou dormir. E para mim, essa presença ela tem sido palpável todos os dias, mesmo nas dificuldades. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos onde muitas vezes a gente fala assim, poxa, será que Deus ele tá olhando para mim? Será que Deus ele responde às minhas orações? Será que Deus realmente se importa comigo? Desde o momento que eu conheci Jesus, essas coisas elas cessaram dentro do meu coração. Ainda continuam batendo na porta do meu coração. Não vou mentir para você que por diversas vezes as dúvidas elas batem na porta, os medos batem na porta, os receios, as angústias, elas batem na porta do coração. Mas existe algo dentro do meu coração que me impede de abrir essa porta. Me impede de deixar com que isso tome o meu coração, a minha mente, o meu espírito. Jesus. E eu espero muito
que dentro do seu testemunho, dentro daquilo que o seu coração tem passado, dentro da sua vida, na sua vida pessoal com Deus, você também permita com que Jesus entre e esteja dentro do seu coração e que todas essas coisas que acontecem com a gente, que chegam todos os dias para nós, elas possam cessar, que essas vozes vindas de Satanás, elas possam cessar dentro do seu coração. Saiba que Jesus está contigo. Assim como eu tive esse encontro aos meus 18 anos, mesmo estando muitos anos na igreja, passando por diversas coisas dentro da igreja, diversos problemas, muitas questões de identidade, muitos questionamentos de espírito, de mentalidade, muitos questionamentos em qual faculdade eu vou fazer, que curso eu faço, o que eu quero da minha vida. Mesmo assim, Jesus teve um momento específico, ele se encontrou comigo em um momento específico da minha vida, deu sentido para mim. E hoje eu posso falar aqui para vocês, eu posso falar abertamente. Na verdade, essa é uma das poucas vezes que eu tô falando isso. Não é para todo mundo que eu abro essa parte da minha vida, mas eu decidi falar isso para você, compartilhar isso para você, porque o reino do Senhor também ele é algo compartilhável. A gente precisa compartilhar nossas experiências com Cristo. E essa foi uma experiência muito profunda que eu tive com Jesus. Aos meus 18 anos, mesmo estando batizado aos 14, e mesmo nascendo na igreja, aos meus 18 anos, eu senti a presença do Espírito. E hoje eu caminho com ela todos os dias. Hoje eu faço esse convite para você. Se você ainda não encontrou Jesus, eu faço esse convite. Procure-o, busque, bata a porta, porque Ele é fiel e justo para abrir essa porta e caminhar contigo. Amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.